Nós chegamos ao capítulo 6 do Livro dos Espíritos, que é a lei de destruição. Esse capítulo é o seguinte à lei de conservação. E às vezes nós podemos nos pegar pensando, por que temas tão distintos? Por que temas que parecem contrários e tão próximos? Tão próximos em tempo, um logo após o outro. Por que Kardec abordou a lei de conservação, mas também a lei de destruição? E nós precisamos de estudar esse capítulo com a consciência de que a destruição a que se refere, a destruição bem analisada, não apenas a destruição por ela mesma, ela faz parte de processos de construção. E nós vamos ver vários exemplos disso, não só no nosso cotidiano, mas em toda a história da Terra e da humanidade. Se nós lembrarmos, o nosso planeta se formou a partir de explosões, de uma explosão, o que parece ser destruição. Se nós lembrarmos, a nossa civilização se construiu a partir da destruição de várias outras coisas. Se pensarmos um pouco mais à frente, nós mesmos estamos evoluindo, destruindo conceitos que não nos são mais úteis e construindo novas ideias mais adequadas ao nosso progresso e à nossa moral que vai evoluindo. Então, Kardec faz na primeira pergunta aos espíritos: a destruição é uma lei da natureza? É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição é apenas de uma transformação que tem como objetivo a renovação e a melhoria dos seres vivos. Aqui nós já vemos esse conceito de destruição como transformação, como primeiro ponto de mutação para algo. É necessário que algo seja destruído para que algo novo renasça ou seja regenerado. Quantas ideias nós precisamos destruir para ter hoje ideias que defendem a humanidade, que defendem o mais fraco? Quantas, na própria natureza, quantas plantas nós precisamos cortá-las para que elas possam dar ali vários brotos? O nascimento vem de uma espécie de destruição, de uma espécie de dissociação. É muito bonito quando se fala da fecundação humana e a gente vê que há ali a primeira união e temos o zigoto. Está ali o espírito, em forma de zigoto. A gente não vê, mas é unido. A partir dali começa a se separar. Como se fosse se destruindo em várias bolinhas, mórula, gástrula. E aí vai dando origem aos tecidos, vai formando uma coisa nova, um corpo novo, para abrigar esse espírito que vem encarnar. Parece uma destruição, parece algo muito estranho. Não, é a geração de um novo ser que vai abrigar um espírito que vai encarnar. Quantas coisas nós achamos que estão confusas e estão apenas modificando. Estamos vivendo isso atualmente no nosso planeta. Parece que o planeta, eu sempre digo isso, parece que resolveu se mexer. E resolveu. Resolveu mexer conosco. Resolveu que agora, a partir do que nós chamamos desgraça, tragédia, destruição, temos um novo vírus. Por que será? Desenvolvimento, progresso, ciência, solidariedade, fraternidade. Isso nós vamos ver mais à frente. Kardec enfatiza muito a questão da lei de destruição, a nossa lei de progresso moral. No item A, desse modo, o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? E os espíritos respondem: as criaturas de Deus são os instrumentos de que ele se serve para chegar ao seu fim.
É muito bonita essa resposta, essa primeira frase. As criaturas de Deus são os instrumentos de que Ele se serve para chegar aos seus fins. Olha a responsabilidade que temos. Sendo nós criaturas de Deus também, nós somos um instrumento de que Deus se serve para alcançar a sua finalidade. E a finalidade de Deus é sempre boa. É progresso, é amor, é compartilhamento. E cada um de nós está envolvido nisso. Eu não posso dizer, não, eu não. Vou deixar com a turma de lá. Deus não me deu esse trabalho. É cada um de nós. É toda a natureza, é toda a criatura, toda a criação. Tem gente que pergunta, para que existe barata? Eu também não sei, mas tem motivo. No mínimo, de vez em quando a gente está meio lento e dá uma acordada. Para que tem formiga? No mínimo, e não é essa a questão biológica, mas a formiga nos dá um exemplo do trabalho em equipe. Assim como a abelha, assim como diversas plantas que umas se apoiam nas outras sem prejudicar, as epífitas, outras que se viram para o sol, que têm estruturas para captar água e armazenar, e a gente reclama desse mundo lindo, né? Dessa obra toda arquitetônica. Nós queremos mexer. Olhar a natureza é nos compreender muito. É ver que, às vezes, a lei de destruição... Eu fico muito triste quando minhas plantas morrem. De vez em quando, uma vai. E aí a plantinha morre. E o que fica ali na terra? A semente dela. É necessário que ela seja destruída para jogar a semente e germinar novamente. Assim como nós. Muitas coisas acontecem na nossa vida e nós não estamos, precisamos de estar. Precisamos nos preparar. Estamos passando dessa fase. Poucos aqui têm a idade para dizer, não, eu ainda posso. Nós precisamos organizar a nossa mente para as provas da vida, que nós achamos, às vezes, verdadeiras forças destruidoras. Nós achamos que o colega de trabalho é a verdadeira força destruidora do meu bom humor. Não, não é. Nós achamos, muitas vezes, que se afastar de alguém, e, nossa, minha vida está destruída, agora aqui acabou. E é bom que nós tenhamos o equilíbrio de dizer, findou-se esse período. O outro não comanda o que eu sinto. Mas eu posso dar amor mesmo assim ao outro, não vou desprezá-lo. Eu não estou destruída porque me aconteceu um monte de coisa. A vida é dinâmica. O planeta não está se mexendo? Por que nós nos daríamos ao luxo de estar parados? E às vezes quando eu digo, nossa, eu estou destruída, agora cansei, não dá mais, nós inovamos, começamos uma coisa nova. Porque muitas pessoas só procuram exercício físico quando começa a doer determinada coisa. Olha a importância da dor, a importância de estar atento às doenças que chegam ao nosso corpo físico. Quantas pessoas passam a vida inteira dizendo que psicólogo é frescura, mas aí a gente se sente destruído. E não é aquela destruição do corpo, é uma destruição pior, né? É quando vem a dor moral e nós não sabemos manejar. E aí esse profissional que eu acho maravilhoso, que merecia todos os prêmios, vem e consegue fazer com que nós construamos uma nova realidade para a nossa própria encarnação. E nossa, porque o nosso armazenamento psíquico nem sempre é sadio. Temos traumas, temos dores. O mundo é confuso. As pessoas são diferentes. E só das pessoas serem diferentes a gente já se magoa. Nós já achamos, nossa, vou ter que trabalhar com aquela criatura que usa a cor que eu não gosto. Mas vai ter mesmo, para ver se aprende a ver o belo em tudo. Se o outro não melhorar, problema do outro. Eu estou fazendo a minha parte.
mas vamos nos esforçar para que o outro melhore. É bonito ver o outro evoluir. Não para dizer, ó, fui eu que fiz. Isso é mania de professor. Nosso aluno se forma, fui professora dessa. É mania de professor. Estou trabalhando isso. Mas quando a gente vê o outro evoluir, vamos dizer, que bom, meu irmão evoluiu. Não dava nem um bom dia. Agora consegue dar um sorrisinho de lado, mas já dá. É progresso. Às vezes o que é progresso para nós, coisas imensas, para o outro, um pouquinho já é muito. E se for com sinceridade ainda, talvez seja maior que o meu. Porque destruiu sentimentos, arrogância, egoísmo, orgulho. Nós precisamos dessa lei de destruição aplicada a esses sentimentos. E compreender que essa lei de destruição vem para uma lei de regeneração, que é o momento que nós tanto ansiamos de entrar. Nós tanto dizemos, vamos entrar no tempo da regeneração. E o que eu estou fazendo para isso? O que eu estou destruindo de danoso em mim para isso? É preciso ainda, é necessário. Poderia ser pelo amor, mas nós ainda precisamos que seja pela dor. No segundo parágrafo ainda desse subitem, para se alimentar, os seres vivos se destroem entre si. E isto com duplo objetivo: manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilizar os despojos do envoltório exterior, que sempre é destruído e constitui apenas o acessório e não a parte essencial do ser pensante. Então nós vemos que a lei de destruição, que Deus é muito sábio, né? Onde tem onça, tem ali as presas da onça, para que haja o equilíbrio. Ele não foi colocar macacos e coalas no mesmo local. Ele colocou o predador de cada animal no local certo. Para quê? Para que não haja um crescimento excessivo de uma população e não falte alimento a outro. No outro dia eu estava vendo um programa de TV que, infelizmente, pela lei de destruição, isso não deve estar ocorrendo mais, mas que iam matar alguns koalas na Austrália porque tinha uma superpopulação. E a minha ideia foi, vou pegar um, porque ele é fofinho, é bonitinho. E é aí que nós nos enganamos muito, quando interferimos nas leis naturais. Óbvio que ninguém tem que matar koala, só estou dando exemplo. Mas eu também não posso trazer uma espécie que vai alterar toda a alimentação, que não tem um predador e que vai mexer no ecossistema do nosso país. Basta ver aí o caramujo africano, a gente reclama, né? Diz que a cidade está suja, porque tem caramujo africano, fomos nós que trouxemos. Nós, eu digo, seres humanos. Reclamamos que a restinga pega muito fogo, mas nós temos uma árvore australiana que tem uma semente que é super inflamável, fora o lixo que nós mesmos deixamos lá. Nós gostamos dessas espécies exóticas. E aí é uma lei de destruição condenável, porque ela não é natural. Quando eu interfiro na vontade de Deus, na lei natural, aí é condenável. Quando eu acho que eu posso destruir, está tudo equilibradinho. Tem um determinado número de gaviões para um determinado número de corujas, para um determinado número de ratos. É muito equilibrado. Quando a gente estuda ambiente, a gente vê com clareza, a gente começa a dizer, eu acredito em Deus, porque é muito equilibrado. Mas nós cismamos de meter o dedo. E aí o negócio desequilibra. É nessa área que nós temos que ter uma responsabilidade maior. Na 729, se a destruição é necessária para a regeneração dos seres,
Porque a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação. E essa pode se unir a 730. Já que a morte deve conduzir a uma vida melhor, que nos livra dos males desta, sendo assim, mais de se desejar do que de temer, porque o homem tem um horror instintivo que a faz para ele motivo de apreensão. Então, se a lei de destruição é necessária, por que eu tenho em mim a lei de preservação, o instinto de conservação? E por que, se a morte é a libertação do espírito, vou me livrar desse corpo que me limita, obviamente agradecendo com muito respeito, porque me serviu de instrumento de progresso, eu tenho tanto medo disso que se chama morte ou desencarne? Porque nós precisamos de aproveitar o momento encarnados. E se nós não tivéssemos um meio de conservação ou um medo de desencarnar, nós já abreviaríamos, muitas vezes, de forma consciente, as provas e as alegrias da nossa encarnação, o que é contrário à lei natural. Por isso nós temos medo de morrer, porque eu tenho muito a fazer aqui ainda. Por isso, eu não me destruo, eu tenho medo. Tem gente que diz que não tem medo, né? Eu sempre disse, se não tivesse, não estava vivo. Porque quem não tem medo não olha para o lado quando atravessa a rua. Isso já vem gravado no nosso corpo. É o nosso instinto de conservação. Ninguém aqui sai andando mar adentro se não souber nadar, porque sabe que vai desencarnar. E aí nós temos o medo de desencarnar, para que protejamos o nosso corpo e não abreviemos com a nossa responsabilidade o nosso desencarne, o nosso retorno à pátria espiritual. Não é para ter pressa, não é para ter medo, mas o medo é necessário para que nós não cheguemos antes do esperado. Na 731, porque ao lado dos meios de conservação, a natureza colocou ao mesmo tempo de agentes destruidores. É o remédio ao lado do mal, já o dissemos, para manter equilíbrio e servir de contrapeso. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos. Cessa com o estado físico e moral mais depurado. Então a gente vê que a lei de destruição começa a se finalizar, a não ser necessária, quando a nossa moral fica mais apurada. Eu não sei se é nesse parágrafo. Não, em outro parágrafo, vou até dar um pulinho aqui. A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. É por isso que observais o horror à destruição, acompanhar o desenvolvimento intelectual e moral. Então nós vemos que quanto mais moralidade e intelectualidade nós temos, menos será necessária a lei de destruição. E isso se demonstra no horror que nós temos à destruição. Quando nós vemos uma tsunami, um terremoto, e ficamos chocados. Por quê? Porque moralmente já avançamos. Porque intelectualmente já avançamos. Quando nós vemos o desastre que é tantos refugiados sem ter pátria, tantas pessoas com fome, isso também é destruição. É destruição da nossa humanidade. É destruição da condição que o outro tem de sobreviver nesse mundo de provas. E nós começamos a ter horror a isso. Assassinatos. Antigamente era normal. As pessoas se reuniam para ver execuções. Hoje nós temos horror.
Hoje alguém nos mostra uma foto e a gente diz, não, não quero ver. Nós já temos a noção de que aquilo não é correto. Já sabemos que isso não corresponde à nossa moral. Que a nossa moral é cheia de afeto, é cheia de amor, é cheia de coisas boas para que eu polua o meu cérebro e a minha vivência com coisas que me destroem também. Ainda é necessário? Ainda é necessário. Nós ficamos muito chocados. Ficamos muito chocados com a destruição que vem ocorrendo. Mas qual a nossa responsabilidade nisso? Eu sempre vejo, eu acho interessante isso. A maioria das pessoas já adora postar foto de tartarugas que morreram engasgadas ou enforcadas com saco plástico. Eu odeio ver aquilo. Aquilo me dói. Me dói. Mas quando vai no supermercado, fica, nossa, mas agora nem saco plástico dão. Gente, é necessário. É necessário. Podia ser pelo amor, como eu disse. Podia ter sido pela nossa consciência. Os ambientalistas, o famoso biodesagradável, sempre avisou. Sempre avisou. Isso vai dar confusão. Nós vamos perder a vida marinha. Tivemos o aviso. É feio ver um saco boiar. Então não precisava ninguém avisar, era só ir lá e tirar e não jogar mais. Era só isso. Mas nós esperamos que a coisa ficasse tão crítica, que temos hoje ilhas de lixo, que precisamos colocar nas redes sociais animais com o estômago cheio de plástico, que nós jogamos. Ah, mas eu coloco o meu na lixeira. Lembre-se do efeito dos ventos. Para onde vai da minha lixeira? Nós temos que começar a ver a encarnação com essa responsabilidade. A minha responsabilidade não é da minha casa até a lixeira e dali com a prefeitura. É ter uma vivência consciente. Eu só dei o exemplo do lixo. É ter uma vivência consciente. Aonde vai o meu amor? Só até a minha família? Só até os que têm a mesma religião que eu? Só até quem é da minha cor? Só até quem é do meu país? Só até quem pensa como eu? Aonde vai a minha ação? Só até onde me cansa? Só até onde eu enjoo? Onde vai a minha caridade? Só a quem me pede? Porque a caridade é para todos. Enquanto nós não conseguirmos substituí-la por um sentimento que é a fraternidade, que é o sentimento real, não é o que está escrito, de que somos irmãos, mesmo não tendo a mesma tipagem sanguínea, mesmo não tendo o mesmo pai, a mesma mãe, temos um pai único que é Deus. Enquanto a fraternidade real não existir, será necessária a lei de destruição, será necessário o sofrimento, será necessário a espetada para que nós procuremos a cura. É exatamente aquela coisa, a gente só procura o médico quando dói. Seria a medicina preventiva de nós como espíritos. O cuidar do espírito. Cuidar do espírito não é cuidar do eu único. É também. Eu estando bem, já é um grande passo. Mas eu estando bem e trazendo o outro para o bem, começamos uma caminhada. Podemos começar a conversar. E há 2020 anos, Jesus veio fazendo isso. Se colocou. Entre os ricos também, mas escolheu pescadores, escolheu sentar com o cobrador de impostos, escolheu andar com os humildes, bateu de frente com as leis da época e evoluímos.
Será que estamos agora evoluindo também? Estamos. Estamos vendo a ciência dar pulos imensos, de uma forma como eu nunca vi. Mas, de uma vez, o exemplo do coronavírus, nós estamos vendo os cientistas desenvolverem medicamentos numa velocidade que brevemente teremos aí o remédio. Vimos já a China, não vou falar aqui de condições de trabalho porque não as conheço, mas vimos a China construir um hospital em 10 dias. Um super hospital. Se eles podem, nós podemos também. Olha aí, uma doença chamando a atenção para o progresso. Olha aí uma doença dizendo, todos podem pegar, então eu vou ter cuidado, eu vou lavar a minha mão para não contaminar o outro. Olha o cuidado com o outro. E o meu sentimento, como é que está? O que eu passo? Será que existe algum vírus nesse sentimento? Porque também precisa ser higienizado. Infelizmente, para o sentimento, não existe álcool gel. Mas aí nós temos o quê? Primeiro, o Evangelho. Todo mundo é conhecedor do Evangelho. Pode não ser conhecedor do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua totalidade, mas é conhecedor do amor de Jesus. É conhecedor do amor de Deus. É conhecedor das leis que regem as leis a vontade divina, que são o amor, a harmonia, a fraternidade. Tudo isso é contrário a nós. Tudo isso é um ato de destruição a mim mesmo. Então eu sei quando, através do meu livre-arbítrio, eu feri uma lei de Deus. É quando eu levo o ferimento ao outro. E às vezes nós achamos que levamos o ferimento só com as mãos. Nós achamos que machucamos apenas com as mãos. E nós temos armas que magoam, que matam. A nossa língua. A nossa língua, às vezes, acaba com alguém, destrói. Quando alguém está ali, repleto de sonhos, repleto de planejamentos, e você diz, para que isso? Acabou. A gente cansa de fazer isso com as nossas crianças, né? Eu canso de falar isso aqui também. Então, não vamos fazer mais. A nossa língua, quando alguém está se sentindo bonito, seja do jeito que for, e a gente diz, nossa, essa roupa não te caiu bem. Podia se poupar do comentário, é aquela famosa frase, perdeu a chance de ficar em silêncio. O nosso sentimento, que nós não queremos dividir por medo de sermos decepcionados. Ah, mas se eu gostar muito de tal pessoa e ela não gostar de mim? Desculpa, mas amor não é negócio. Você gosta muito e se o outro não gostar? É assim mesmo. Nós já achamos que a decepção é trazida pelo outro, e não é. A Moja Cohen, que é do Zen Budismo, fala uma coisa muito bonita, que a decepção é uma bênção. E por quê? Porque ela te liberta. Porque você para de utilizar aquela visão encantada que nós criamos do outro, né? E quando o outro decepciona, você vê o real. Que nós gostamos, às vezes, de coisas fictícias. Eu gosto muito do meu amigo que gosta da mesma música, que gosta de ir no mesmo lugar que eu, que gosta de falar sobre o que eu gosto. E às vezes o pobre coitado está ali se esforçando só para me agradar. No dia que diz, não, hoje eu vou escutar outra coisa, ah, que decepção. Não, está te mostrando a realidade. E nós vamos aprender a lidar com ela e a respeitá-la. Porque se tem uma coisa que Deus não poupou na criação, foi diversidade. Não poupou. É só vocês se olharem. Tem cabelo encaracolado, liso, branco, preto. Tem até tinta para a gente mascarar o nosso cabelo, né? Não precisam dizer que eu estou precisando, não estou. Olha a nossa diversidade, essa é a nossa riqueza.
Essa é a nossa riqueza, aprender o bom do outro. A nossa riqueza é conseguir ver na destruição a forma de fazer algo diferente. Hoje de manhã eu li as notícias e tinha lá que na Antártica estavam 18 graus. Eu falei, nossa, não vai sobrar um lugarzinho frio para mim. Porque se na Antártica estão 18 graus, a gente começou a entrar num processo de destruição do planeta. É a temperatura mais alta medida lá. Eu não sei se esse processo de destruição tem algum retorno. Então, quando a gente fala da destruição necessária, da distribuição abusiva, é necessário ver esse exemplo que nós fazemos pelo planeta cujo governador é Cristo. O efeito estufa é uma coisa natural, que ocorre naturalmente a um determinado número de anos, na verdade séculos. Mas nós sabemos que o nosso egoísmo está acelerando esse processo. Porque eu tenho meu carro e eu não vou dar carona. Cabem 5 pessoas. Primeiro, melhora o trânsito e para de poluir. Já melhora. Não peguem a sacolinha do mercado, novamente. Vamos salvar as tartaruguinhas. Ar-condicionado. Tem gente que adora, né? É ótimo. Há frio para cá e para o lado de lá. Eu sei que é bom, mas precisamos pensar no que estamos fazendo. Usa com moderação. Se nós tivéssemos sido moderados em cada uso desses recursos, nós tínhamos agora um planeta no qual talvez conseguíssemos dar aqui uma contornada. Eu sou esperançosa. Espero que a gente consiga. Eu acredito no ser humano, eu tenho esse jeito. Eu acredito no ser humano, eu acredito mesmo. No outro dia, estava andando de manhã, tinha 2 velhinhos lá, todos felizes. Vamos fazer uma horta comunitária? Olha que coisa boa. As pessoas têm um lado muito bom, mas eu sempre passei e falei, que pessoas antipáticas, nunca falam comigo. Até que disseram isso. E lá fui eu, né, também. Vou plantar coisas. A gente acha que o outro não tem valor. A gente só vê o mal no outro. Só vê a parte, não tem educação. Não frequenta os mesmos lugares que eu. Nossa, não tem nem religião. Não tem, mas às vezes faz melhor do que nós. Que só falamos. Às vezes é a criatura que não pega a sacolinha no mercado. E nós estamos fazendo o quê? Na 734, em seu estado atual, o homem tem um direito ilimitado de destruição sobre os animais. Esse direito é regulado pela necessidade de prover a sua alimentação e a sua segurança. O abuso não constitui um direito. Podemos destruir animais em alguma condição para alimentação. E pronto. Antigamente a gente precisava matar alguns ursos, né, para fazer casacos. Acredito que aqui não, no Brasil não. E continuamos não precisando. Podemos continuar usando tecidos orgânicos, procurando cada vez as melhores coisas. Que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo. Quando só tem por objetivo o prazer de destruir sem utilidade. Os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Qualquer destruição que ultrapasse os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação da sua necessidade. O homem, porém, que possui o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois então cede aos maus instintos. Eu dei essa ênfase não apenas pela caça, que eu já acho assim de uma
dor sem tamanho, alguém ter o prazer de matar qualquer ser vivo. E nós temos. Aí eu digo, não, eu sou contra a caça. Nós temos. Passa uma formiga e paf! Deixa o bichinho continuar o caminho. Viu a barata? Foge. Eu dei esse conselho porque eu tenho mais medo dela morta do que viva. O mosquito morde e transmite doença? Morde e transmite doença. Usa repelente. A gente tem um prazer que arrumou até uma raquete que faz barulhinho e fica se divertindo com aquilo. Isso é um micro do que a gente sente prazer em matar. Quando nós fomos criados para gerar vida, para cuidar da vida, para ter carinho e cuidado. E aí vamos pensar, eu sou contra a caça de animais, eu não caço. Até porque o ser humano é o único animal que mata por prazer. Não, isso é absurdo. E quando eu digo daquela pessoa que cometeu um equívoco, essa devia morrer, não devia estar no mesmo planeta que eu. Não tem mais jeito. Essa questão da pena de morte, ela é explorada pela doutrina espírita. E quem tem a mínima noção de doutrina espírita, sabe que a morte de um criminoso faz o quê? Extinção do corpo físico e liberdade do espírito. Por que nós não acreditamos na regeneração do outro? Por que não conseguimos ser um pouco mais sonhadores e dizer o outro vai melhorar? E aí nós dizemos mais de uma vez, não, mas fica lá na cadeia gastando meu dinheiro. Espera aí, não é bem assim, vai estudar, criatura. Não é bem assim. O dinheiro que não alimenta na escola não é o mesmo que alimenta no presídio. Ambos, crianças de presidiários, estão sendo submetidos ao que eles têm direito pela justiça divina, a lei do progresso e da regeneração. Nunca desistam de um espírito encarnado. Nunca desistam de ninguém. Lembrem de Jesus ao lado do criminoso. Ainda hoje estarás comigo. Será que os homens religiosos que acompanharam a vida terrena de Jesus tiveram esse merecimento de ainda hoje estarem comigo? E nós continuamos tomando, há 2020 anos, a mesma postura. O que será de nós assim? O que será de nós se não acreditarmos que tudo pode melhorar? Como é que nós vamos entrar nesse mundo de regeneração? Ou vamos ficar sempre falando da destruição, que é necessária, mas podia ter sido mais suave? Era necessário uma tsunami? Era. Poderia ter sido mais suave. É necessário que a gente aprenda sobre os outros planetas? É muito necessário. Mas não que a gente aprenda porque destruiu o nosso e precisa de outro para viver. O conhecimento é necessário para a construção, para amor, para compartilhamento. Não adianta sabermos muito se não sabemos usar. Não adianta sabermos muito se nos falta amor. Não adianta sabermos muito se não conseguimos aplicar. Jesus foi uma prova viva, o único Espírito perfeito que veio à Terra para dar esse exemplo. E deu o exemplo brilhantemente. E nós falamos, e não conseguimos perdoar. E destruímos. E conservamos apenas o que é nosso, de forma abusiva. E cada vez mais nos isolamos com os nossos medos, com o nosso egoísmo, porque o vizinho ao lado é muito diferente de mim. Não gosta do mesmo tipo de música que eu.
Porque talvez a pessoa que mora ao lado use uma roupa decotada demais e eu não posso ser vista com ela. Que exemplo nós estamos tirando de Jesus, não para falar, mas para viver? Podemos pegar um para viver hoje. Um só. Podemos pegar o maior de todos, que é o nosso destino. O amar todas as coisas. E como é que se ama todas as coisas? Difícil, né? Eu gosto mais de violetas do que de girassóis. Mas como é que eu amo todas as coisas? Respeitando-as. Sabendo que eu gosto mais das violetas, mas nem por isso eu vou deixar de colocar água nos girassóis. Ou vou deixar de procurar a beleza ali. Fazendo com que a minha vivência, esse presente de Deus, a nossa encarnação, seja útil para alguém. Poxa, mas é tão difícil ser útil para alguém. Não é. Às vezes faço falta açúcar na casa do outro. Pergunta. Quando o vizinho passa, pergunta, você está bem? E espera a resposta. E se disser que não está, tenta ajudar. Sem pretensão de salvar ninguém. Que a gente acha que ajudar é do nosso jeito. Você tem que ser igual a mim, ó. Comigo deu certo. Só que a vida não é receita de bolo. Nem receita de bolo sai igual para todo mundo. A vida é um aglomerado de experiências que devem ser trocadas. A vida é um presente que Deus nos deu com muito amor. E se formos gerados por amor, e acreditem, mesmo quem não conhece os próprios pais, foi gerado por amor, está aqui por amor, está vivenciando o amor, está envolto em amor. Mas nós fazemos uma camada. Nós fazemos aquela camada de que o amor fragiliza, enquanto é a única coisa que nos fortifica. Então, às vezes, nós nos sentimos abandonados, né? Nossa, meus pais gostam mais do meu irmão. Olha quanto amor pela vida e eu querendo só de um. E só para dizer que gosta mais de mim do que do outro. Acreditem, todos nós que estamos aqui, estamos por amor, para amar e direcionados por esse sentimento divino, que é o único que nos mantém em pé diante de tantas dores. É o único que faz com que em nós exista o sentimento de destruição e de conservação ao mesmo tempo. É o único que permite que nós consigamos progredir, nem que seja 1 centímetro a cada encarnação. É o único que nos deixa ser tolerante, estar aqui ainda, nos horrorizar com os flagelos da destruição, achar horrenda uma guerra, ver o belo na natureza, ver o belo no outro, pensar que temos que modificar a nossa atitude para continuar aqui, porque estamos sendo esmagados por quem? Por nós mesmos, pela nossa ambição. Então vai ser através do amor que vamos conseguir dar esse salto. É pequeno, é aquela coisinha. Eu começo não pegando a sacola. Amanhã eu dou carona a um amigo que eu gosto. No outro dia, o amigo que eu gosto pede para o amigo que eu não gosto ir no carro também. Daqui a pouco eu penso, passei por uma família na rua que estava catando lixo. Todo mundo já passou por isso? Por gente que cata lixo? Tem um poema muito bonito sobre isso. E quando eu vejo alguém catando lixo, eu viro o rosto, porque isso nos envergonha como seres humanos. Nós vamos passar por lá e vamos começar a dar o nosso bom dia. E vamos começar, mesmo sabendo que no nosso município juntam o lixo todo, a separar o vidro das latas, para que essas pessoas que ainda sobrevivem, os verdadeiros ecologistas, de catar o lixo, já tenham o trabalho mais facilitado.
Vou parar de jogar meu lixinho na lata, meu lixinho na garrafa. E vou saber que quando for doar alguma coisa, eu vou já ter estabelecido uma relação de afeto com essa criatura, que talvez possa precisar de mim. E será que eu nunca vou precisar? Como é bom ter gente conhecida na rua, né? É bom conhecer todos os catadores, todo mundo numa condição social melhor, todo mundo que mora ali. Por quê? Porque é bom ter amor e amizade. É assim que nós vamos adentrar o plano espiritual, como catador, com as nossas sacolinhas, só com o que nós conseguimos conquistar aqui. Talvez as nossas latinhas morais sejam poucas, mas talvez a gente tenha feito muita amizade. Talvez a gente tenha feito muita gente sorrir. Talvez alguém se aproxime e diga: nossa, Ana, você está ruim. Eu vou te ajudar. Lembra do seu guia. Talvez eu consiga lembrar, nos momentos difíceis da minha encarnação aqui, e de quando eu voltar para o plano espiritual, de que eu tenho um guia, e do que eu chamo hoje de destruição, e as pequenas desgraças da nossa vida cotidiana são necessárias para o meu crescimento. Nós usamos muito um ditado que nos fala, né? A gente ainda vai rir dessa desgraça. E a gente ri mesmo. Porque quando nós estamos naquela confusão, daquela dor de alma, aquele problema que parece insolúvel, nós não conseguimos ver a saída. Olha o guia. Eleva o pensamento, para. Diz: eu aceito essa prova. Eu escolhi esse gênero de prova. Deixa ver. Eu estou amparada. Eu tenho fé. Eu tenho força. Eu tenho motivo para passar por isso. E eu vou conseguir passar. E a experiência que essa prova vai me dar, a má notícia vai para uma prova mais difícil ainda. Mas é assim que a gente evolui. Tanto no plano terreno como espiritual. É da prova da primeira série até o Enem. O Enem é um horror. Mas faz a gente saber muita coisa. É assim que nós vamos evoluir. E o único conteúdo que nós temos que ter... Nossa, agora vem a boa notícia. Ninguém tem que saber de química, de física. Amor. Porque tendo amor, você vai procurar a química, a física, a biologia e o recurso que for necessário para auxiliar o próximo. Porque eu vou ter que aprender português, porque eu não vou falar grosseiramente para o outro. Vou ter que saber de química para saber se estou poluindo ou não meu planeta. Biologia para saber qual a melhor forma de sair dessa situação. Física para aplicar as soluções, para desenvolver os produtos de tecnologia. O que mais a gente estuda? A gente sempre esquece. História, importantíssimo nos dias de hoje. Para não cometer os mesmos erros do passado. Geografia, para pelo menos eu saber que a Terra é redonda. E os outros conteúdos. Arte, a mais bela das disciplinas. Aquela que eu mesmo gostaria de não lecionar só para assistir a aula dos outros. Então, nós temos muito conteúdo à nossa disposição. E cada um de nós encerra em si o conteúdo mais importante, que é a centelha divina. Trate de ensinar a transmiti-lo para o outro. Que é isso que nós viemos aqui fazer. Transmitir amor. Que esse seja como o coronavírus, que seja rápido. E que nos infecte bastante. Porque de ódio nós estamos pesados. Que Deus possa nos ajudar a suportar as provas que vêm aí pela semana, com força, com amor, com alegria, com bom humor e com o que nós conseguimos, lembrando dos nossos guias. Graças a Deus. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja
diante dos estudos e dos trabalhos espirituais da noite de hoje. A clareza da doutrina espírita determina, assim, a todos nós, espíritas, a enxergarmos a necessidade de elevação e o processo íntimo de cada um diante da transformação, diante dos hábitos, diante dos sentimentos, diante dos pensamentos. Por quê, caros irmãos? Porque é o espírito o coordenador das estruturas celulares que habita na reencarnação no corpo físico e, com o entendimento do processo de ação do pensamento sobre a matéria, vemos que todos nós, como espíritos, na encarnação, agindo sobre o próprio corpo, causamos a felicidade ou a infelicidade da existência. As causas relativas ao passado, causas anteriores das aflições, muito bem exposta em o Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais com relação às posturas que vivenciamos na encarnação, no sentido de o tormento voluntário, somos nós, os grandes edificadores do progresso, espíritos atuantes no corpo, fazendo com que a renovação íntima possa ser o exemplo do amor de Deus, da justiça de Deus a cada um de nós. Se olharmos assim, caros irmãos, estaremos convictos diante de cada encarnação, convictos de que o corpo, como instrumento, nos possibilita o progresso moral, o progresso espiritual. Conservar o corpo, manter as necessidades íntimas para o corpo, conhecer as leis de Deus do funcionamento do próprio corpo, é avaliar como estamos nos conduzindo em relação às regiões espirituais. Quais serão os nossos hábitos, nossos costumes? Qual será a nossa postura de espírito desencarnado? Por isso dissemos, o corpo é o modelo que precisamos desenvolver e aprimorar para que diante das provas e expiações possamos ter a vida plena, libertos do corpo, liberto das paixões, liberto dos atavismos, libertos do aprisionamento, do medo. Sendo assim, é necessário destruir do psiquismo humano, destruir as mágoas, o rancor, destruir a revolta, destruir todas as energias que levam o homem ao aprisionamento à matéria pelas paixões. Caros irmãos, se não soubermos compreender o sentido da palavra destruição como mecanismo de progresso, estaremos presos na ignorância e presos em nós mesmos, ainda ligados ao que o corpo oferece. Para avançar, o espírito tem necessidade de deixar o que é do corpo e absorver o que é da vida espiritual. Cada encarnação, caros irmãos, permite a todos nós desenvolvermos o bem, o amor, a caridade, através do equilíbrio, da humildade e da vontade
em progredir. Que Jesus os abençoe a todos, que os trabalhos da Casa de Leon Denis proporcione a todos, na utilização do corpo, na encarnação, destruir os aprisionamentos que ainda tantas paixões fazem o homem sofrer. Que Deus abençoe e proteja todos, hoje, agora e sempre. O abraço do vosso irmão altivo a todos os presentes. Muita paz.